Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Prazer, eu sou a Grazi e bem-vindos ao meu canal Dando um Giro Literário. E hoje eu irei falar deste livro que foi lançamento há pouco tempo, agora dia 19, aonde eu, Grazi, tive a honra de receber um convite para ser o avatar deste livro, acabei aceitando, ou seja, né, uma obra-prima contra obra-prima só pode ser o quê? 100% sucesso. Mas enfim, o livro que eu vou falar para vocês hoje, né, farei este vídeo comentando, é sobre O Amor em Stand-by, da Priscila Castellano. Sim, gente, esse livro saiu e eu já li e posso dizer para vocês que a palavra que define é perfeição. Vamos falar dele rapidinho? É o quê? É um amor entre duas pessoas. Júlia, né, uma mocinha ali com uma vida boa, garantida, meio que assim, às cegas, ou finge às cegas, né, das pessoas de baixa renda. E temos o Edgar, que é um pedinte, né, ele vive nas ruas, né, por uma situação ele acabou sendo obrigado a viver nas ruas, mas se mostra um cara totalmente altruísta e que ambos irão modificar a sua vida totalmente. Ela vai mudar dele, ele também vai mudar a dela, e disso daí nasce aquele romance lindo, puro e sincero que eu vim aqui agora contar para vocês o que eu achei, as minhas considerações. Então, bora lá pro vídeo que eu vou contar para vocês. Vamos começar falando sobre Júlia. A gente pode definir a Júlia como aquela menina mimada, em certos momentos até fútil, né? Que ali vive de uma ajuda do pai, sobre a pressão das irmãs, para procurar um trabalho, ou seja, ela já é uma mulher, tá na hora de encarar a vida adulta, né? Só que ela ainda fica naquela, ai meu Deus, ela não sabe o que fazer, ela não sabe do que gosta, do que ela se identifica. Isso eu meio que identifico com ela porque eu também até hoje não sei, faço várias e várias coisas, ainda não me achei, não me identifiquei. Nisso eu não a julgo, mas viu, já que ainda não se encontra, bora procurar e trabalhar em outras coisas e sair um pouquinho da asa do papai, né? Mas então, numa dessas, uma das suas irmãs conseguiu arranjar uma entrevista. Entrevista essa que, lógico, ela não estava afim de participar. Então, praticamente, ela foi meio que na força do ódio, né? E nisso, ela correndo já super atrasada, né? Porque não queria ir, ela acaba se esbarrando em Edgar, que até então ela nem sabia quem era, né? Neste pedinte, e ali armou a confusão. Ela derrubou tudo o café que ela estava tomando no caminho, ou ele derrubou em cima dela. Ela começou a acusar, dizendo que não anda para, né, que não presta atenção. Ele também falando a mesma coisa. E sabe, essa confusão toda. E por fim, claro, por causa deste acidente, ela acaba não indo a essa entrevista. Então, para ela, tipo assim, ufa, né? Mas daí, como toda quarta-feira, eles têm um acordo com os pais das filhas ir lá visitar, já que a mãe, né, é falecida, tudo em meio dessa, né, desse jantar. Eles perguntam como que foi a entrevista, o que aconteceu, e ela acaba falando para eles que no fim acabou não indo, mas porque ela estava fazendo uma boa causa, ela estava ajudando, né, as pessoas necessitadas. Ela acabou inventando essa história como desculpa, né, para fugir das broncas do pai e das irmãs por não ter ido mais uma vez a uma entrevista, né, fugindo do emprego. Então ela acaba falando pro seu pai que conheceu um rapaz que, né, está ensinando ela a esse mundo, né, da caridade, de ajudar ao próximo, e que com ele eles estão fazendo vários projetos de caridade. E o pai da Júlia, uma pessoa que foi muito ajudada, né, hoje em dia um juiz aposentado, então ele abraça muito essa causa. Então ele, né, fica super orgulhoso que a filha, né, também está indo por esse caminho de ajudar, né, como diz, ajudar alguém a ver, sem ver a quem, né? Acho que é uma coisa assim. E daí ele fala, uau, filho, então traz esse rapaz pra cá, que eu quero conhecer, quero saber da causa, quem sabe eu possa ajudar também. Mas lá no fundo, ele sabe, né, que tem alguma coisa errada porque a filha não tem esse perfil, não é assim, mas ele resolve dar aquele voto de confiança para ela. Então ela se comprometeu em levar
este rapaz e o que ela vai fazer, já que, gente, esse rapaz não existe. Então, por si só, ela resolve fazer assim, né, no dia seguinte, falar, vou lá entregar umas marmitinhas ali, já estou fazendo a minha ajuda, né, já estou, tipo, fazendo a minha parte e a minha caridade. Então, ela vai, compra umas marmitinhas, entrega para um grupo, que esse grupo acaba, né, meio que zoando ela na base da brincadeira. E no meio dessas brincadeiras todas, quem pede para parar é o cara que ela trombou, né? Então ela acabou o reconhecendo. Então ela percebeu que ele é um rapaz diferente, uma fala, né, mais assim, mais culta, um pouco mais estudado, né, mais educado. Notou-se, né, essa diferença. Então ela começou a conversar com ele, pedir perguntas para como ela pode ajudar as pessoas ou até mesmo como ela pode ajudá-lo, né, já que ele vive neste momento. Então eles começam a conversar sobre tal assunto. Aí então o rapaz, que é o Edgar, a leva até uma casa, né, que ajuda as pessoas também necessitadas, né, que tudo uma causa. Então ele começa a explicar para Júlia esse mundo, essa vida, e ela tá disposta a ajudar. Então ela ajuda do jeito que pode, fazendo compras, indo atrás de pessoas com doações. Ela começa a entrar mesmo de cabeça neste mundo, vendo que fazer o bem é legal, que é muito interessante. E claramente, a presença, a companhia do rapaz também não só está mexendo com este lado bondoso, caridoso dela, como também acho um negocinho ali dentro que tá crescendo, mas não quer assumir. E posso dizer que para ele também, só que ele é mais pé no chão, né? Ele é mais, viu? Ela não é pra mim, a gente, tipo, não é da mesma classe, não é deste mesmo mundo, então, bobão, não se iluda, não caia nesse conto do vigário, porque quem vai acabar sofrendo vai ser você. Então, né, depois desse tempo, Júlia levou a amiga dela, a Hélida, gente, e a Hélida é uma figura de pessoa. Claro, ela trabalha nesse mundo da internet, então tem que ser um pouco de cara de pau, mas assim, ela é aquela amiga que você quer ter, sabe? Você quer ser amiga dela, quer levar ela dentro de um potinho pro resto da vida. Porque além de ser muito sincera, ela tem assim uma vibe muito boa, uma energia legal e engraçada. Então, tipo assim, você quer ter uma Hélida na sua vida. Eu quero, porque assim, eu lendo e todos os momentos que a Hélida aparecia, eu me senti muito bem, me senti alegre, eu me senti assim feliz. Da mesma forma, claro, que de Júlia, eu senti o desenvolvimento, o crescimento dela, e do Edgar, né, todo aquele amor, aquele carinho, aquela humildade. Então cada um deles passa um sentimento muito bom. Mas a Hélida, gente, ela é cartinha premiada que te deixa feliz. Pra mim me deixou feliz, mas acho que todo mundo que leu ou que vai ler esse livro tem este sentimento para com a Hélida. Então, nestes momentos que ela levou a Hélida lá para conhecer a casa, para fazer a divulgação da casa, para conseguir mais doadores, mais doações, né? Eles encontram o Edgar muito bravo, né? Porque tinha perdido, né, o bico que ele vem fazendo, a forminha que ele ganha dinheiro. Então, ela ofereceu uma opção para Edgar, falando: olha, eu tenho uma festa para ir, então nessa festa eu quero que você vá comigo, eu te pago como se fosse um serviço. Mas por quê? Porque nessa festa está o ex de Júlia, um ex bem escrotinho, primo da Hélida, não faz jus, né, o parentesco, a gente fala que família é uma coisa, parente é outra coisa, não podemos misturar e nem colocar todo mundo no mesmo potinho. Mas daí pra, né, de certa forma mostrar pro cara que ela tá bem, que ela tá não sei o quê, ela nem tinha superado ele ainda, mas vai levar, até que porque, viu, ela também queria a companhia do Edgar, né? Então, gente, daí tem assim, aquela transformação, sabe, estilo Uma Linda Mulher, né? Enfim, foi basicamente isso que eles fizeram, mas com o Edgar. Então teve aquela transformação, né, pra ir. Eu não vou contar muitos detalhes porque é uma cena maravilhosa. Então, né, porque dizer, nossa, Grazi, mas é um pedinte, ele não se cuida, ele tá assim, vai levar ela junto? Sim, ele leva, mas claro, né, elas dão um banho de loja, e nisso daí vão vendo e analisando o que tem por trás de toda aquela cabeleira, daquela barba, e ver que tem um homem lindo, magnífico, maravilhoso, que não é só belo de coração, mas um belo pedacinho de corpinho do pecado, gente.
Então, vendo toda, né, essa boniteza, esse pedaço de mau caminho, depois de toda essa transformação, a Hélida começa a tirar fotos dele, porque, gente, sabe, elas estavam babando de tão lindo que ele ficou, e postar nas suas redes sociais, mas também principalmente por causa da transformação. Mas mal sabendo, tendo ideia que através disso daí, a vida dele vai mudar completamente. Então eles foram pra festa, né? E ele tava lindo, maravilhoso, a Júlia linda, maravilhosa. Ele pensando, gente, olha o partidão, né, que eu tô do lado, olha que mulher linda, maravilhosa, e comigo assim um cara fudido, sem nada, mas em nenhum momento eu vou ter chance com essa mulher. Para de se iludir. Ele ficava o tempo todo, né, em seus pensamentos falando pra ele. E ela também com aqueles pensamentos, já aqueles desejos para com ele, ainda mais agora depois da transformação, mas ambos estavam se contendo, porque o relacionamento deles era um profissional, por causa das doações das boas causas, e não porque estava rolando ali um tete-a-tete. Então nessa festa a gente descobre que o Edgar, infelizmente, ele já teve problemas com álcool, coisa que acontece, né, com muitas pessoas, né, e então ele tentou se manter, e só que, né, os problemas a gente então vai saber mais pra frente o porquê, vocês vão ter que ler o livro pra saber. Mas então ele evita, mas já em compensação a Júlia, ela já tava trilouca. E ao mesmo tempo, né, o Ed muito altruísta, como sempre, quando ele teve ali, né, aquele banho de loja, ele tava pensando, nossa, eu tô ganhando tanta, né, roupa, tanto uma transformação, mas tem pessoas que precisam mais do que mim, né, mais do que eu, mais do que ele, precisam de mais ajuda, poderiam ser elas. Então, ao mesmo tempo que ele estava sendo beneficiado, que ele estava sendo ajudado, ele sempre pensa no próximo, ele sempre que poderia ajudar mais, ou que essa ajuda que está sendo para com ele, poderia ser para com outra pessoa. Então ele é muito altruísta e não faz dele uma pessoa ruim, sabe? Eu concordo sim que se todos nós tivéssemos um pouquinho dentro de nós do Ed, o mundo talvez caminharia um pouquinho mais, mas ele também tem que pensar um pouquinho nele, né, viu? Né? Ele faz de tanto, assim, também, ele também é merecedor, né, de tal ajuda, de tal situação. E ali no pub ele vendo, assim, tanta aquela comida, tanta aquela bebida e ao mesmo tempo pensando em quantas vezes ele dormiu noites ou passou dias sem ter o que comer, sem ter o que beber e agora tava ali no meio de todo mundo, né, esbanjando, sobrando e ele pensando nas pessoas que se encontram na situação que ele já teve, que não tem nenhuma migalha. Então, o tempo todo, mesmo que ele estando ali se divertindo, aproveitando, ele tá pensando que tudo isso, assim, já é um exagero e que poderia estar ajudando alguém. Então, ele sempre tem essa humildade, essa humanidade de pensar no próximo, a tal da empatia de se pôr no lugar da pessoa. Principalmente nessas pessoas mais necessitadas, que na pele ele sente e sabe muito bem como é. Então, né, de toda alegre nesse momento, na hora de ir embora, rola, gente, rola o tão esperado e desejado beijo entre os dois. Júlia toma a iniciativa, ela fala, eu sou uma mulher daqui, girl power, irei tomar a iniciativa e foi. Então ela tomou sim e foi e beijou o cara. E o que ele fez? Ele também beijou de volta. Então foi aquele beijo apaixonado, aquele beijo ardente, totalmente correspondido e que aquela chama interna acabou se reacendendo, não, se acendendo maior do que já estava e vai virar um fogaréu de se queimar. E fica nítido assim, gente, que a tensão sexual dos dois assim é gigantesca, sabe? Que se encostar ali dá choque, sai faísca. Então eles passaram por vários momentos juntos, foram a várias festas, a princípio como um amigo ou uma amizade colorida, entenderam a referência, Priscila? Mas enfim, então começaram, né, além das causas, além dos benefícios, também se aproximarem mais, tendo um momentinho de, né, de amigo coloridinho, né, de situações boas, só que o sentimento vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, ela acaba sentindo alguns momentos de ciúmes dele, ele também vendo o quanto o ex dela não a valoriza, ele começa a se sentir incomodado, então, ou seja, o amor está no ar. Aí que ele recebe aquela notícia que vai mudar a vida dele, que a foto dele começou a bombar,
né, as fotos que a Hélida tirou e que estão chamando para trabalhar com isso. Sim, tipo, saiu, vamos dizer, ele vai sair do lixo pro luxo. E depois de tudo isso daí, vendo o amor, o Ed tomou coragem e perguntou o que sentia, né? O que ela sentia por ele. Ela assumiu, então eles se perderam o controle, ó. Fizeram amor, sim, pela primeira vez, loucamente, apaixonante. A partir disso daí, todas as coisas começaram a dar certo, né? Ela conseguiu, por fim, arrumar um emprego, né, que ela tanto ama. Ele começando a considerar, né, este novo trabalho dele, viagens, passeios juntos, já agindo igual namoradinhos, aquela paixão, sabe, gente? Aquela coisinha gostosa que é de início de namoro, né? Que é tudo muito bom pra ficar junto, ficar pertinho, né? Aquelas borboletas na barriga que, gente, se a gente pudesse se apaixonar, sei lá, tantas vezes no ano que seja pela mesma pessoa, simplesmente pra sentir essa paixão de começo, eu acho que todo mundo faria isso, porque é um dos sentimentos, das emoções mais deliciosas que existe quando a gente tá apaixonada, aquele início, né, de relacionamento. É aí que tudo desanda, né? Eles acabam brigando por uma situação na casa lá do pai da Júlia, ele achando que ela estava o usando lá naquele início, e ele, né, prometeu que não ia mais falar com ela e que simplesmente, tchau, vou embora, vou sumir da sua vida, e acaba deixando Júlia num desespero total, porque, viu, ela estava praticamente de 4 pelo rapaz e ela não sabia mais o que fazer se acabasse perdendo este homem tão maravilhoso, não só fisicamente, como, né, pessoalmente e internamente da vida dela. Mas é aí que o ranço se instala. Ele, eu não vou falar por quê, mas ele faz uma coisa, mas assim, uma coisa que eu não quero dar spoiler, mas que, viu, eu tenho certeza que a quase maioria vão falar, Grazi, mas ela gerou a tal situação para brigarem, ela teve culpa. Sim, gente, todo mundo teve culpa no cartório de alguma coisa, mas o meu ponto de ver é inadmissível o que ele fez. Para mim, ele fez assim, o que na maioria dos homens fez em algum momento na vida, principalmente quando tem o ego ali afetado, né? O ego ali foi, tipo, afetou o eguinho da pessoa, que é pensar e agir com a cabeça. Já entenderam, né? E foi aí que as mágoas foram afogadas. E eu fiquei pistola. Sabe aquela vontade de dar na cara dele? Sim, eu tive vontade de dar na cara dele. Ela tem culpa, ele agora tem culpa, todo mundo tem culpa no cartório. Aí, resumindo, não conseguiram se encontrar mais, por destino ou por sei lá o que aconteceu. Eles não conseguiram se comunicar, um tentando procurar o outro, não achavam, e ele acabou então resolvendo ir, né, resolvendo aceitar o trabalho como modelo. Então ele foi para o Rio, foi fazer alguns trabalhos, a sua carreira acabou decolando, né? Então, né, foi crescendo mais e mais, e ele ficando mais famoso, né, o sucesso, entrando mais dinheiro, e nisso claramente ele pode ajudar a sua mãe, a sua família, as pessoas lá da pensão, sem perder, né, o caráter, a humildade dele. E o cara voou, decolou tanto que foi parar em Paris. Aí lá ele explodiu, ele bombou. E ao mesmo tempo que ele explodiu no sucesso, aí que me explode também a pandemia. Aí vem a pandemia, como todos nós sabemos, nós também vivemos por isso. Tivemos que abrir mão do nosso dia a dia, da nossa rotina, ficarmos trancados em casa por, né, determinados meses, enfim, situações. E com ele não foi diferente. Ele ficou preso lá em Paris, Júlia presa aqui em São Paulo não, né? Lá em São Paulo, e não conseguiram se falar mais. Então ambos entenderam que tudo havia terminado entre eles. Júlia seguiu a vida dela na situação que ela se encontrava, e Edgar, ou não, mesmo querendo esquecer ou não a Júlia, ele acabou
seguindo a vida dele também. Não tinham nada mais um com o outro, viveram tudo certo. Ele continuou vivendo a vida dele, teve outros relacionamentos com outras pessoas, né? E tudo certo e tudo bem, porque não tem compromisso, não estavam mais juntos, só que sempre eles pensando um no outro. Então a pandemia ajudou, né, também a aumentar mais este afastamento entre. Então, depois de ter uma amenizada nessa pandemia, o Edgar vai atrás de Júlia, tenta procurar ela e por fim assumir o sentimento que ele tem, né, que ele tem por ela, o quanto ela faz falta, o quanto ele a ama. Foi difícil encontrar ela, mas a encontrou. E, gente, eu vou falar pra vocês. E ele a encontrou em uma situação constrangedora, porque ele levou um baque. Mas vocês vão descobrir o que é. Então, né, todo esse tempo aí, então ele voltando com a Júlia, ele teve que encarar a tal mocinha que ele teve um trelelê nessa pandemia, que não queria aceitar perder ele, mesmo eles não tendo assumindo nada, ele com a carreira bombando e agora tendo que lidar também com a Júlia, algumas coisas ele falando, outras coisas ele ocultando, ou seja, né, não é a Dona Flor e seus dois maridos, é o seu Edgar e suas duas mulheres. Foi isso mais ou menos. E foi então lidando toda a situação, eles tendo que aprender a conviver em lugares diferentes, com a fama dele, com a situação da Júlia. Então assim, gente, teve muita confusão ainda, teve muito enrosco, pessoas aceitando perder, outras pessoas não aceitando tanto assim, né? Então Edgar se mostra muito apetitoso quando se trata de mulheres, né, gente? Ele é homem, mas também tem mulheres muito apetitosas. Mas então ele se mostra para que ele veio ao mundo, gente. Ele se faz presente, sabe? E ele assim, ele tem tanto amor, ele não tem maldade no coração dele. E assim, ele não tem maldade nenhuma no coração dele, porque praticamente parece que ele não sabe dizer não para as pessoas. Às vezes tem até pessoas que de certa forma podem acabar prejudicando, mas ele ainda não consegue ver a maldade do ser humano, sabe? Que o ser humano pode ser capaz de tantas coisas. Acho que devido ao fato dele viver ou ter aprendido com a vida de uma forma assim tão difícil, ele então não consegue ver tanto essa maldade que às vezes acaba prejudicando ele em algumas situações pelo fato dele não saber dizer não. Mas aí, né, então ele, né, tenta então resolver toda essa situação e nós podemos dizer que sim, né, tem aquele seu final feliz. Não vou dizer como chegou ao final feliz, ou porquê ou quando, senão eu vou perder toda a graça, né, do livro. Talvez acho que eu já tenha até falado assim coisas demais. Então isso foi um breve resumo, como dizem. Vou dizer para vocês as minhas considerações. Temos então assim um casal que aos olhos da sociedade é um casal meio que improvável, meio que impossível, devido às suas diferenças de classes sociais, diferenças econômicas, enfim, e tudo isso fica muito nítido e muito claro no livro, dependendo de algumas situações que acabam acontecendo. Júlia acabou assim vendo muitas coisas, né, nessas causas benéficas, de realmente como é a realidade de muitas pessoas, né, sem aquela película para mascarar. Ela viu que nem tudo são flores, nem tudo são rosas e que existe muitas dores em tudo isso, e ela viu e ela compreendeu e também aprendeu com isso. E Edgar, como sempre, se mostrando um homem, um rapaz de um coração enorme, de uma bondade sem tamanho, de uma humildade assim gigantesca, que acho que muitos de nós deveria ter pelo menos 1% do que o Edgar é, como homem, como pessoa, sabe? A gente tá numa era que é tudo pra mim, meu, que vem pra mim. E ele mostra ali
que ele é totalmente oposto, não é tudo pra ele, não, é sempre deles, e pra ele o que sobrar. E não por mal, mas sim porque ele vê e coloca as situações das pessoas à frente. Ele tem a tal da empatia, de se pôr no lugar, até às vezes mesmo estando no mesmo lugar de necessidade. Então a gente vê assim, né, dois mundos opostos, mas na qual ela aprende muito com ele e ele também, né, ensina muito para ela, e a vida dele, né, tem uma reviravolta. Também graças a ela, ela trouxe muita coisa, fez ele aprender a se amar, né, acreditar mais nele, que ele é capaz, que ele pode, independente da situação financeira dele, que se ele correr atrás, se ele acreditar, ele pode sim conseguir conquistar o mundo. Imagina este homem conquistando o mundo com esse coração maravilhoso, sabe? Sabe aquele serzinho que a gente quer colocar dentro de um potinho e reservar e guardar, porque se acaso perder ou sumir, isso daí vai fazer muita falta na sua vida? Egoísmo? Talvez sim. Mas a gente pode dizer assim que ele é maravilhoso. Então esse livro ele traz para nós a reflexão da bondade, a reflexão do compartilhamento, do compartilhar carinho, do compartilhar amor, do compartilhar a empatia, né? A se pôr no lugar, né, de outras pessoas, a ajudar ao próximo sem esperar nada, e que a gente, mesmo não sabendo de tantas coisas que a gente poderia saber do mundo, de tantas situações, que nós estamos sempre dispostos ou sempre prontos para aprender cada vez mais, seja com a vida, seja com as pessoas, a sempre estar em evolução, a sempre estar em crescimento, numa evolução pessoal, numa evolução principalmente espiritual. Vemos aí o Edgar com uma espiritualidade muito evoluída, um espírito de luz abençoado, que vem a ensinar a nós, né, os menos beneficiados de tanta espiritualidade, a ver com estes olhos da bondade, esses olhos do amor, que às vezes a gente não precisa ter tanto. Ah, não, para ajudar o próximo eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter condições. Não, ajuda, mas para a gente ajudar o próximo, a gente não precisa ter condições, basta a gente querer e respeitar e cuidar com muito amor e carinho, porque mesmo com o pouquinho que a gente tem, às vezes é muito para uma pessoa que não tem, então acaba, né, ajudando. Então você não precisa ter tanto para ajudar, às vezes basta ter um coração lindo, maravilhoso, que às vezes com uma palavra você já está ajudando alguém que esteja precisando ouvi-la naquele momento, ou se não com 2, 3 reais, que para você é preço de bala, é preço de pão, pode ser um leite ou um alimento para alguém que esteja precisando. Então é aquele clichê que a gente pode dizer assim, que são nos pequenos gestos, né, que se transformam em grandes atos. E este então é o que o Edgar ensina para nós neste livro, que diante a sociedade, as pessoas, você pode ser considerado pequeno ou nada, mas com o seu coração e com as suas atitudes você fica maior e melhor e muito mais do que o mundo quer que você possa imaginar. Então, gente, é isso. Tentei falar sem dar muito spoiler. Espero, né, que vocês tenham gostado. Espero que essa lição de amor, empatia, compartilhamento, né, de humildade que o livro passa, de certa forma você tira algum proveito dele e leve para a vida. Eu sei que é difícil, mas constantemente a gente está crescendo e evoluindo. Então vamos pegar o que ele nos traz de bom. Acho que qualquer leitura traz alguma coisa de boa, mas esse principalmente, o que ele traz de bom é o amor. Não o amor carnal, físico, mas um amor de uma forma em geral, de todas as formas, de todos os sentidos. Então vamos pegar essa lição, trazer para a vida, trazer para o coração e sempre que puder, sempre que possível, colocar ele em prática. Então esse livro mais nos ensinou como amar o próximo do que qualquer coisa, tá bom? Então vocês encontram ele lá na Amazon, e acho que daqui a alguns dias também terão em várias outras, né, plataformas de vendas, que vocês encontrarão ele físico, né? Tem aqui
o IG da Priscila. E é isso. Então, espero que vocês curtam essa leitura. Se você curtiu, deixa aqui o seu joinha, o seu like. Ai, Grazi, falou demais, falei de menos, concorda, não concorda? Diz pra mim, então comenta aqui que você me ajuda. Compartilha se você quer indicar essa leitura para alguém que também tá precisando de entender este amor como um todo e que essa leitura vai ser perfeita para ela, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem teremos mais vídeos, né? Lá no meu IG, eu conto aqui para vocês. Então, um super beijo, até mais e tchau, tchau!